Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 20 de abril de 2023, com cara de sexta-feira para muitos, já que amanhã é feriado nacional, dia de Tiradentes. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar e enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 22ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise o uso de faixas exclusivas para ônibus por veículos que prestam serviços a programas de acessibilidade. Câmara de Campinas cria a frente de combate à dengue e vai desenvolver série de ações de orientação junto aos servidores, vereadores e funcionários das empresas terceirizadas. Comissão de Constituição e Legalidade se reúne e analisa e dá parecer a 7 projetos. E o feriado e o fim de semana estão chegando. Você vai ficar aqui em Campinas? Já sabe o que fazer? A Agenda Cultural te dá muitas dicas. Amanhã, sexta-feira, é feriado, dia de Tiradentes, e com isso milhares de pessoas vão pegar a estrada e viajar. Então, sobre expectativa de quantos veículos irão pegar as rodovias que cortam aqui a cidade de Campinas, os horários de pico para você tentar fugir e não pegar tanto trânsito, eu aciono o repórter André Aranha, que está na rodovia dos Bandeirantes e não vai viajar, vai trabalhar bastante, não é mesmo? Seja bem-vindo e boa tarde, André. É isso aí, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, mais um feriadão chegando. Eu sempre trabalhando, isso é muito bom, né, Gabriel Castro? Todos nós. Bom, é o seguinte, eu estou aqui no quilômetro 84.5, rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, e a expectativa, logicamente, de muitos carros aí no sistema Anhanguera Bandeirantes. Para você ter uma ideia, a expectativa é de 456 mil veículos durante aí todo o feriado. Mas é preciso, claro, ter alguns cuidados. Por isso estou aqui com o Tenente Nobre. Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem? A gente já está se preparando e já iniciando, né, a operação desses 4 dias de feriados. Esperamos que seja um feriado tranquilo, como foi o último aí, em que pesa a gente ter registrado 2 fatais, mas no geral até que a rodovia foi com índice menor do que os outros anteriores. Bom, quais os cuidados que os motoristas devem ter, Tenente? Olha, como a gente sempre orienta, o trânsito rodoviário é um trânsito muito perigoso. Então é importante a gente ressaltar a importância aí da manutenção preventiva dos veículos, toda a manutenção, parte mecânica, elétrica, pneus, freios, é muito importante. Bem como também o devido planejamento da viagem e viajar descansado. Isso aí faz muita diferença aí numa viagem tranquila. Quais os horários de pico que os motoristas devem evitar? Então a gente prevê aí que o dia de hoje, até umas 22 horas, é um trânsito bem carregado. E na volta, o domingo, né? A gente orienta que os viajantes aí evitem pegar a pista no domingo, a partir da tarde, que a gente sabe que é um horário bem crítico, muitos veículos na rodovia, então qualquer problema, ele potencializa, né? Demora o atendimento devido à falta de meios, às vezes, em que pese o reforço aí, não só do policiamento rodoviário, mas também das concessionárias do DR. Como a gente tem um número maior de veículos, o atendimento, por vezes, acaba ficando prejudicado. Bom, e também cuidados com o carro, né? Isso eu acho que é fundamental. Não, com certeza. Um exemplo aqui é esse eixo Anhanguera Bandeirantes, é um trecho de alta velocidade, então a gente sabe que qualquer pane, por menor que seja, no veículo, ela causa um transtorno
Sem falar no risco. Hoje, um veículo no acostamento, em determinado ponto, ou propriamente parado na faixa, ele é infelizmente, potencial para uma tragédia. Cadeirinha para crianças. Muita gente tem dúvida com relação a essa situação. O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, é importante. Nesse reforço do policiamento rodoviário, estaremos fiscalizando nas operações a questão da alcoolemia, o excesso de velocidade, o uso do telefone celular no volante, que é muito perigoso, e somado a isso, os dispositivos de retenção, tanto o cinto de segurança quanto a cadeirinha, são fundamentais. Infelizmente, a gente tem um registro de muitas mortes e lesões graves devido aí à falta do uso desses equipamentos. Cuidado com o cachorrinho, não é? Com os pets, o gatinho, enfim. Não, com certeza. Toda a bagagem também ela tem que ser bem acondicionada. Os animais deverão estar presos, jamais em contato com o condutor do veículo, né? Para evitar qualquer tipo de movimento brusco e acidente. Então, acondicionar bem as bagagens, os animais, as pessoas deverão estar usando o cinto de segurança e o motorista ele tem que estar habilitado, descansado e viajando tranquilo. Uma sacolinha com itens de alimentação, higiene, também é importante, né, tenente? Com certeza. Inclusive, para aqueles que vão pegar uma viagem mais longa, a gente recomenda que já faça o planejamento, verifique onde tem um ponto de parada, pode ser qualquer base do policiamento rodoviário, da concessionária ou até um posto de combustível de apoio. Ali você pode descansar um pouco, sair um pouco daquela rotina de dirigir e ali você retornar à rodovia com mais tranquilidade. Então é sempre importante o planejamento e importante também a atenção a todo momento na direção. Uma situação que as pessoas muitas vezes não levam muito a sério, mas é importante demais também que haja um descanso antes da viagem, né? Para com certeza. De repente ter algum acidente, dormir ao volante. Com certeza. Hoje a gente tem os veículos, a maioria são novos, boas condições. As rodovias também são bem sinalizadas. Porém, em determinado trecho, a gente percebe que a tendência do ser humano, do condutor, é dar uma relaxada, é perder um pouco o foco ali da atenção. Então essa parada, por menor que seja, 10 minutos, 15 minutos, ela ajuda muito. E ela evita que a pessoa acabe entrando ali naquela situação de desatenção e venha se envolver em acidente. Isso é muito importante, né, tenente? Bom, com relação ao feriado anterior da Páscoa, não é? A expectativa é mais ou menos parecida com relação a veículos na estrada, né? Isso, inclusive o nosso planejamento é praticamente igual ao anterior, em que pese a natureza desse feriado ser um pouco, acredito, até o clima mudou um pouco para mais frio. Então mais frio, e não vai ter chuva, né, tenente? Pelo menos a previsão não é de chuva, né? Não é de chuva. E a gente acredita Tanto que eu nem perguntei para o senhor sobre os cuidados com a chuva, porque pelo menos a previsão, não é? É de frio, É de frio. Mas em todo caso, caso não é, São Pedro mude de ideia, né, tenente? Não, a gente sempre nunca bom sabe. A gente já relembrar, né, desse detalhe, porque o dirigir com chuva realmente é uma situação adversa muito perigosa. Muita gente não tem experiência, não está acostumado, e na rodovia ela acaba sendo um pouquinho mais complicada devido à visibilidade e à velocidade. Então, como sempre, usar bem da sinalização, distância, e se precisar parar o veículo, procure sinalizar imediatamente. Bom, na Renovias, 416 mil veículos devem passar durante o feriado, na Rota das Bandeiras, 586 mil veículos, confirmando a informação, aqui no sistema, não é, que nós estamos... Bandeirantes Anhanguera, Bandeirantes, 456 mil carros devem passar aqui nesse feriado de Tiradentes, portanto quase 500 mil carros, 456 mil carros, expectativa de muita gente nas rodovias, né, tenente? Por isso esses cuidados devem ser levados em consideração. Com o carro também tem a questão humana que o senhor falou, não é? Questão que muitas vezes os acidentes são proporcionados, não é, pelos erros humanos, embriaguez, excesso de velocidade, celular, olhando
o celular, enfim, tudo isso é bom tomar cuidado. Quanto menos acidente, melhor. Se não tiver nenhum, melhor ainda. Melhor ainda. Já aproveitando esse gancho do acidente, que hoje a gente classifica como sinistro, né? O pessoal tem dúvida, caso aquele sinistro de pequena monta, não tem vítima, o condutor já pode ali, se ele tiver condições de remover da via, por exemplo, e até registrar essa ocorrência posterior. Não há necessidade diretamente de uma viatura do policiamento rodoviário fazer o atendimento. A nossa prioridade é atender aqueles com vítima, porque é um local de crime, né? É um crime culposo, mas já é um local de crime. Então a nossa prioridade é sempre os acidentes com vítimas. Esse sem vítima de menor potencial, anotar os dados, fazer foto e registrar assim que uma oportunidade, né? Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, senhor, sempre conosco aqui na TV Câmara Campinas. Dispõe, a gente está à disposição. Estamos mais junto no feriado. Se Deus quiser, será um feriado tranquilo. E só relembrando uma frase que a gente sempre coloca nas nossas mensagens, que é: viagem tranquila e boa é aquela que é feita com segurança, que a pessoa consegue ir e voltar, né? Trazer boas lembranças. Então, desde já, é um excelente feriado a todos. Contem com o apoio do policiamento rodoviário, da concessionária, do DR, e faça a sua parte. A gente só pede isso. Se todo mundo se cuidar e fizer a sua parte, todos vão só ter a agradecer, né? E guardar boas recordações das viagens. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez ao Tenente Nobre, conversando conosco, passando todas as informações. Portanto, confirmando, né, Gabriel, aqui no Sistema Anhanguera Bandeirantes, aproximadamente 456 mil carros. Essa é a expectativa para esse feriadão aí de Tiradentes. Portanto, bom feriado para todo mundo. Eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, então. Muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo e todas as informações que foram passadas aqui pelo Jaelson Ferreira Nobre, ele que é tenente da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas e com mais de 1.000 reuniões em apenas uma tarde, o CIESP realizou uma rodada de negócios. Mais de 100 empresas estavam presentes para fechar contatos e também parcerias. Na quarta-feira, o CIESP Campinas, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, realizou uma rodada de negócios. O evento serve para que empresas ampliem sua rede de contatos no mercado. José Henrique Toledo, diretor do CIESP Campinas, explicou como funciona. A rodada de negócios é o melhor custo-benefício para você conquistar novos clientes e novos fornecedores. Então, esse é um evento que nós fazemos aqui em Campinas desde 1995, quando tínhamos o grupo de jovens empresários, faz tempo, né? E nós temos aqui empresas âncoras que são grandes compradores. Essas empresas, normalmente, as pessoas, as outras empresas, têm dificuldade de fazer contato com eles. Por telefone, por e-mail, por WhatsApp, portaria. Aqui não, eles estão aqui disponíveis para você fazer contato, ter uma reunião de 10 minutos e oferecer seu produto para essa empresa. O diretor acredita que o evento pode gerar negócios em torno de 2 milhões entre os participantes, em um período de até 6 meses. Esse ano, a expectativa é positiva após as dificuldades da pandemia. Bom, a pandemia realmente ela atingiu muitas empresas. Algumas empresas fecharam, muitas empresas fecharam, e as empresas precisam desenvolver novos fornecedores. Então é um momento em que os compradores dessas grandes empresas têm acesso a novas empresas com novos produtos e novos serviços. Então a expectativa sempre é um período pós-pandemia, um ano, ainda é recente isso, né? Então a gente sente que a gente tem a possibilidade de um grande fluxo de empresas hoje aqui. Nós vamos passar de 1.000 reuniões, passaremos de 1.000 reuniões. E isso daqui vai permitir com que essas empresas, que são da região de Campinas aqui, poderão contratar produtos e serviços de empresas da região, fortalecendo a cadeia produtiva local regional. Em 2022, 87 empresas participaram. Este ano, 124 estavam presentes. A participação é aberta às empresas associadas e não associadas ao CIESP. Porque aí você tem a manutenção de empregos, o aumento da produção
E a cadeia produtiva ela é uma engrenagem que, funcionando, você vendendo mais, tudo vai melhorando. Então isso é importante quando você tem eventos de negócios, porque as empresas, principalmente as indústrias, que são grandes compradores, compram volumes grandes, eles estão comprando de fornecedores menores, que compram também de outros fornecedores. Então tudo isso movimenta e melhora a arrecadação de impostos na região, a manutenção e aumento de número de empregados e, consequentemente, o lucro das empresas. Havendo um lucro, você tem o reinvestimento e torna toda a cadeia produtiva positiva, um círculo virtuoso. Quem esteve presente aguardava reconexão de empresas e um ambiente favorável aos negócios. E pela intensidade da movimentação e conversas paralelas, o objetivo foi alcançado. A expectativa é muito positiva, movimentar o mercado, movimentar a nossa economia regional. Estamos com uma boa expectativa com relação a novos fornecedores, que a gente percebeu que o mercado ele começou a retomar, inclusive empresas que não estavam tão ativas ainda no ano passado. O impacto ele é muito positivo, A gente sabe, por exemplo, que tem inúmeras empresas que não são baseadas aqui na região de Campinas, não necessariamente aqui em Campinas, que estão a 100 quilômetros, 120 quilômetros de onde estamos aqui. E eu acho que é muito importante isso, Eu acho que todos que vêm para cá vêm com uma expectativa de renovação, de contato, Por mais que hoje a gente tenha ferramentas virtuais que nos conectam, não é a mesma coisa que a gente está frente a frente com o nosso parceiro, o nosso potencial cliente, o potencial fornecedor. Eu acredito que esse encontro tende a fortalecer as empresas da nossa região metropolitana e estreitar os laços da negociação, mostrando a riqueza das indústrias, da prestação de serviço e do comércio que a região tem a oferecer. Acho que esse olho no olho ele é muito importante para passar a credibilidade das empresas para os empresários e para os próprios compradores, negociadores que estão aqui presentes. Olha só, o projeto de lei debatido em audiência pública nesta terça-feira autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar para a construção de centro de assistência social. A Associação Sem Fins Lucrativos, a Tigrinhos Comunidade, capacita educadores sociais através de cursos e práticas de formação gratuita. Nos últimos 4 anos, mais de 10 mil crianças foram indiretamente beneficiadas. Para o fundador e mantenedor da ONG, Perry Krasner, a função do educador social é de extrema importância para a sociedade e precisa ser reconhecida. Educadores sociais, do nosso ponto de vista, eles são a última resgate de uma pessoa. Se você mora numa comunidade menos servida, as crianças são em situações precárias. E a última coisa seria uma creche, um abrigo, um centro comunitário. Então, o papel de educador social na sociedade é extremamente importante, mas a divulgação do trabalho deles é mínima. E é conhecimento também. Desde a sua criação, em 2009, a Tigrinhos Comunidade já ministrou 183 cursos e cerca de 5 mil certificados foram entregues a educadores sociais. A entidade está com inscrições abertas para a formação de princípios e fundamentos em educação, yoga infantil e desvendando o poder dos jogos no aprendizado e convivência. E tem novidade. A gente voltou de nossas raízes porque nosso primeiro curso chama Formação. Então, tem encontros sobre várias filosofias de educação. Montessori, Piaget, Paulo Freire, I Am, I Can e B.F. Skinner, que é comportamental. E eles têm experiências com todas essas diferentes filosofias de uma maneira objetiva. E, ao final do curso, tem um painel de especialistas de educação e eles apresentam que eles aprenderam e já aplicaram em ONGs onde eles trabalham. Mari Krasner, fundadora e mantenedora da comunidade, explica como as aulas são ministradas. Os cursos são feitos aos sábados, quando a escola não funciona, então a gente tem toda a infraestrutura da escola para poder atender os educadores. Os palestrantes são pessoas que também, muitas vezes voluntários, outras vezes não, mas que vêm com assuntos que são do interesse dos educadores. Então, a gente busca sempre priorizar o que eles estão necessitando nas instituições onde eles trabalham.
Eles são recebidos sempre com um belo café da manhã oferecido pela ABC Kitchen, que é a nossa empresa de alimentação que serve também à escola. Então já começa o dia com um ambiente bem gostoso. As inscrições devem ser feitas no site da comunidade até segunda-feira, dia 24. tigrinhoscomunidade.org.br. Para vocês poderem fazer um curso aqui, necessita que você esteja vinculado a uma instituição, ou abrigo, ou uma instituição de contraturno, né, ou uma nave-mãe. Aí você já é qualificado para participar. O Dia Mundial da Criatividade é celebrado no dia 21 de abril em rede colaborativa em diversas cidades pelo mundo. A data foi instituída pela ONU em 2017. Aqui em Campinas, neste ano, a data vai ser celebrada em 3 dias de programação gratuita, começando hoje e seguindo até sábado, com mais de 70 atividades que vão acontecer em 20 espaços diferentes aqui pela cidade. O primeiro Dia Mundial da Criatividade e Inovação foi comemorado em 21 de abril de 2018. Esse é o maior evento colaborativo do gênero no planeta e que irá ocorrer simultaneamente em 13 países. O objetivo é incentivar o pensamento criativo, a inovação e reforçar a importância do empreendedorismo em massa, fatores que são responsáveis pelo crescimento econômico, criação de empregos e expansão das oportunidades para todos, incluindo crianças, jovens e mulheres. É um evento da ONU que acontece em mais de 100 cidades no Brasil, em 12 continentes esse ano, e é um evento que está aí para valorizar mesmo a economia criativa, né? Então aqui em Campinas a nossa ideia é justamente trazer a economia criativa para além de Barão Geraldo, para além da Unicamp e trazer para a periferia, né? Em Campinas, segundo o líder local do evento na cidade, a data será celebrada com mais de 70 atividades que ocorrerão em 20 espaços diferentes. Então aqui em Campinas a gente está com mais de 70 atividades espalhadas em 20 espaços diferentes da cidade. Então a gente tem desde aqui no Parque Osiel, que é onde a gente está, mas a gente tem no Campo Grande, a gente tem no Ouro Verde, a gente tem em Barão Geraldo também, porque a ideia também não é excluir, mas trazer também essa outra narrativa para dentro do contexto da criatividade. E a programação está repleta de muita coisa boa. Tem palestras, roda de conversa e ainda um festival. Festival Criativa, que vai acontecer na Estação Cultura, que é um festival da economia criativa, mas trazendo potências da periferia. Então a gente tem apresentações musicais, de circo, ballroom, feira de economia criativa, alimentação. Então vai ser um dia aí bem bacana para o pessoal festejar realmente a criatividade na cidade de Campinas. Contação de histórias e oficinas vão marcar o Dia Mundial da Criatividade aqui na Casa do Pavão, que será um dos pontos dessas atividades na cidade. A responsável por trazer toda a magia dos fantoches para o espaço é a Valéria. A contação será inspirada na história Menina Bonita do Laço de Fita, da autora Ana Maria Machado. Então a gente transformou o livro em teatro para as crianças conseguirem fazer essa ponte entre a literatura e a peça de teatro. E o trabalho envolve toda a família. Os fantoches são confeccionados pelos pais da jovem, enquanto a criação dos personagens, como a boneca Nina e as vozes, são feitos pela Valéria. Eu trabalhei durante 3 anos em uma livraria e eu entendia que lá não tinha pessoas como eu, frequentando, consumindo esses livros. Então, quando eu assumo a direção criativa do Ateliê Inácio, eu crio a Nina, que é uma personagem inspirada no livro, e também inspirada nas meninas do meu bairro. Então, a gente observa que ela tem cabelos cacheados, ela tem tranças, ela tem a pele negra, e a gente vem contando essa história justamente para a gente conseguir trazer autoestima para uma criança periférica. Para a diretora criativa e educadora social, essas atividades são uma oportunidade de acesso à arte, cultura e lazer, principalmente para a população periférica. Porque são pontos onde as pessoas conseguem simplesmente sair de casa e encontrar um espaço cultural para presenciar e assistir alguma coisa muito legal, muito diferente. O evento é voltado para toda a população e para participar é bem fácil. É só acessar o Instagram da @osipacriativa, lá tem um link de inscrição, então todo mundo que se inscrever
vai ter também um certificado lá, então é um evento realmente aberto e democrático para todos. E agora sim, a Nina vai falar para fazer um convite muito especial. Oi, pessoal! Que prazer estar aqui com vocês. Isso é um microfone. Eu fiz uma maquiagem exclusiva para essa entrevista. Sabe o que é muito legal? Sexta-feira agora, dia 21, às 10 da manhã, nós vamos fazer uma mediação de história aqui. É muito importante que vocês venham a esse espaço, porque aqui, como vocês podem ver, é um lugar muito legal. E nós vamos passar um tempo junto, nós vamos cantar, nós vamos dançar e, principalmente, vamos conhecer uma história muito legal. A programação no Espaço Cultural Casa do Pavão começa na sexta-feira, dia 21, a partir das 10 horas da manhã. O espaço fica na rua Ana Teles Moreira, número 192, no bairro Jardim Samambaia. Já o Festival Criativa vai ser realizado no sábado, dia 22, na Estação Cultura, das 3 horas da tarde às 10 horas da noite. Além da parte artística, o festival vai ter diversas opções de gastronomia, feira de expositores, empreendedores da economia criativa e a entrada é gratuita. Olha só, a partir de amanhã, mais 21 restaurantes do programa Bom Prato, do governo do estado de São Paulo, vão passar a atender a população nos fins de semana e também nos feriados. Todas as unidades do programa servem café da manhã, almoço e também jantar. A unidade de Campinas está incluída nesta ação. Vamos de mais boas notícias? Olha só, o valor da cesta básica aqui em Campinas registrou a segunda queda consecutiva no ano. Um estudo do Observatório da PUC Campinas mostrou que o custo da alimentação básica para o trabalhador ficou em R$ 719,92 no mês de março, uma redução de 1,61% em relação aos números de fevereiro. O pão e o óleo tiveram as maiores baixas. Pelo segundo mês consecutivo, o preço da cesta básica caiu em Campinas. Os pesquisadores do Observatório PUC Campinas verificaram em março redução em 10 dos 13 itens analisados. O pão francês e o óleo de soja tiveram as maiores quedas. O observatório passou a monitorar os valores da cesta básica desde setembro de 2022 e os dados são divulgados mensalmente. A metodologia é a mesma utilizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Brasil. Segundo a pesquisa, o custo da cesta básica na cidade ficou em R$ 719,92, uma redução de 1,61% em relação a fevereiro. Em valores absolutos, a queda foi de R$ 11,75 no valor da cesta. Ainda um nível bem acima do que a gente tinha em setembro do ano passado, quando a gente começou a pesquisa, mas indica uma tendência positiva de redução de preço dos alimentos. Ainda de acordo com o professor de economia que coordenou o estudo, essa redução seguida no preço da cesta pode ter tido influência de algumas causas estruturais e pontuais. Eu posso dizer que estruturalmente a gente está saindo de um cenário em que a gente estava fortemente impactado pela guerra na Ucrânia, o choque de oferta que isso representou, aumento de fertilizantes, etc. Então, a gente tem um cenário em que esses impactos estão menores. Agora, dentro disso, a gente pode ter, para um ou outro produto, oscilações que dependem da dinâmica daquele produto em específico. Alimento sempre presente na mesa do brasileiro, o preço do pão francês foi o que teve a maior redução, de 5,5%, após ter experimentado uma alta de 4,8% em fevereiro. Outro destaque da pesquisa foi para o óleo de soja. O valor do produto também teve um recuo expressivo, de 5,2%. Já entre as altas, destaca-se a do açúcar, da manteiga e do feijão. A aposentada e o marido perceberam a diferença no preço do óleo. Antes, desembolsavam pouco mais de R$ 10 pelo produto, que agora está por R$ 6. Vocês sentiram alguma diferença aí no preço do óleo? Está mais barato, né? Aqui tá. A gente sentiu, sim.
Essa redução indica que, após forte alta durante o ano de 2022, os valores dos alimentos devem apresentar variação inferior à da inflação em 2023. Em 22, porque a gente ainda estava sofrendo os impactos aí dos chamados choques de oferta, como a gente diz, né? Então, por conta de guerra na Ucrânia, o preço dos fertilizantes aumentou. Também a gente ainda vivia um período de impacto da alta do dólar e os produtos majorados em dólar sofrem um aumento. E agora a gente começa a ter uma reversão desse quadro. Os prognósticos que se fazem para o ano de 23 é que o item alimentos tem um impacto menor do que ele teve em 22. Em 22, o item alimentos puxou a inflação para cima. Por outro lado, alguns consumidores ainda não sentiram o pãozinho, por exemplo, mais barato. Mas não percebi nenhuma diferença, não. Se caiu foi muito pouco, que não deu nem para perceber. Já outros, como o seu Carlos Alberto, não costuma levar o preço em consideração na hora da compra. E quando se trata de pão, então, a descendência fala mais alto. Então, às vezes a gente não pega pela questão do preço, pega pela qualidade, pede pelo tipo de pão, essas coisas todas, entendeu? E eu, como sou neto de italiano, gosto de pão de peito. Vai abrir mão, né? Não vou. Tem certas coisas que a gente não abre mão, você entendeu? O professor explica esse comportamento do consumidor. O consumidor, nas suas compras rotineiras, muitas vezes é uma compra que tem outros itens que não só esses itens de alimentação, e até outros itens, como higiene e limpeza. E muitas vezes na conta final do supermercado, isso acaba não tendo uma redução, porque esses outros itens podem ter alta e no final, lá no caixa, a conta acaba sendo maior. Considerando o valor de R$ 1.302 que entrou em vigor em janeiro de 2023, a cesta básica em Campinas compromete 55,3% do orçamento. Para uma família de 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, a pesquisa aponta que o necessário seriam 3 cestas básicas. Nesse caso, o custo somente com alimentação seria de R$ 2.159,77. O Observatório PUC analisou as quantidades previstas nas avaliações da região sudeste do Brasil. Para chegar ao valor da cesta básica em Campinas, os pesquisadores apuraram os custos dos produtos em 28 estabelecimentos, todos em supermercados em bairros ao redor do perímetro do centro da cidade. A gente vai nos supermercados com uma equipe, nós contamos com uma equipe atualmente de 15 pessoas mais ou menos. Vamos nesses 28 estabelecimentos, apuramos os dados de todas as marcas. Nós temos uma tabela de 4 marcas para os 13 itens estabelecidos e a gente faz a coleta dos dados e depois é feita toda a apuração. Eu acho que é muito vantajoso nessa vivência da universidade fora da sala de aula e ter o contato principalmente com um apontamento social, um indicador principalmente econômico. Eu acho que é muito gratificante aprender mais sobre isso. A variação registrada em Campinas também foi verificada em 13 capitais monitoradas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Brasil. Apenas Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, São Paulo, capital, Belém, no Pará e Curitiba, no Paraná, tiveram alta na cesta básica. O Observatório PUC Campinas acompanha, analisa e divulga estudos temáticos regionais e promove a discussão sobre desenvolvimento econômico e social da região metropolitana de Campinas. Olha só, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. Amanhã é feriado, então vamos àquele serviço que a gente sempre faz aqui no nosso telejornal de abre e fecha dos serviços. Defesa Civil tem atendimento 24 horas com chamadas por meio do telefone 199. A Guarda Municipal vai manter a rotina de trabalho com funcionamento 24 horas. O serviço é acionado por meio do Disque Guarda Municipal no 153. Para você que quer passear aí pela cidade, a Torre do Castelo, abre normalmente para visitação das 10 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 5 horas da tarde, isso amanhã na sexta-feira. No fim de semana, funcionamento da torre, das 9 horas da manhã ao meio-dia, da 1 hora da tarde às 9 horas da noite.
Mercado Municipal, Mercadão, hein? Abre das 7 horas da manhã ao meio-dia na sexta-feira. No fim de semana, segue horário normal, de segunda a sábado, que é das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. No domingo, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Sucesso na cidade, hein? As feiras livres e também as noturnas acontecem normalmente. Você pode conferir no site da CETEC, que é o cetec.sp.gov.br, o endereço de cada feira e também os horários. Os bosques e parques que estão abertos ao público funcionarão normalmente. Centros de saúde vão ficar fechados entre a sexta-feira, dia 21 de abril, e o domingo, dia 23. Só que os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Ouro Verde, assim como o SAMU e as unidades de pronto atendimento Campo Grande, São José e Anchieta funcionam normalmente com atendimento 24 horas. Para você poder conferir os demais serviços aqui da cidade de Campinas, é só acessar o site da Prefeitura, que é o portal.campinas.sp.gov.br. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 22ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram e aprovaram, em primeira análise, o uso de faixas exclusivas para ônibus por veículos que prestam serviços a programas de acessibilidade. Esse projeto, ele deixa claro que o PAI e que o ligado e que os transportes, as vans adaptadas para o transporte de pessoas com deficiências, onde são incluídas as pessoas do espectro autistas, pessoas com deficiência mental, intelectual, psicossocial ou múltiplas e pessoas com paralisia cerebral. Então, compreendendo a dificuldade que essas pessoas têm, que as famílias encontram no transporte público da cidade, eu acho que é muito importante para que a gente faça essa justiça a essas pessoas. Olha, na reunião ordinária de ontem foi lido o relatório na íntegra da Comissão Parlamentar de Inquérito Antifascista, que foi presidida pela vereadora Mariana Conte. Após a leitura, os parlamentares rejeitaram a peça com 15 votos. Por conta da leitura e das discussões, a sessão acabou caindo na sequência por falta de quórum. E os itens 2 a 10 previstos para análise foram automaticamente transferidos para votação na 23ª reunião ordinária, marcada para a próxima segunda-feira, dia 24. A gente continua com as notícias do Legislativo porque a Câmara de Campinas criou a Frente de Combate à Dengue e vai desenvolver uma série de ações de orientação junto aos servidores, vereadores, funcionários das empresas terceirizadas que prestam serviço à casa para trazer informações de prevenção à doença e também combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. A Câmara de Campinas criou a Frente de Combate à Dengue do Legislativo, que vai desenvolver uma série de ações de orientação junto aos servidores, vereadores e funcionários das empresas terceirizadas que prestam serviço à casa para trazer informações de prevenção à doença e combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Até esta quarta-feira, dia 19 de abril, a cidade registrou 3.618 casos apenas este ano. O criador está dentro das casas, né? Então, a ação deve ser feita dentro de cada residência. Então, o mínimo que a gente pode fazer para contribuir é estar atento e olhar e eliminar os criadores dentro das nossas casas. E, a partir daí, também depois lançar o olhar para espaços públicos que possam ter criadores de dengue. A dengue, infelizmente, pode ser uma doença fatal, nós já temos caso de um óbito na cidade, infelizmente, não queremos que isso aconteça. Então, os vereadores já têm trazido esse assunto da tribuna, já têm discutido. Dados da Prefeitura apontam que desde janeiro, mais de 252.600 imóveis foram visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde da Prefeitura. 98.014 receberam ações de controle de criadouros, além de ações de nebulização costal em mais de 48 mil imóveis. Já na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, será realizada no plenário do Legislativo a palestra Dengue, Zika e Chikungunya
chikungunya, situação epidemiológica em Campinas e o compromisso do Poder Legislativo. Durante a palestra, as convidadas deverão passar orientações sobre essas enfermidades e sobre como combater o transmissor, com o objetivo de criar o engajamento dos órgãos públicos para contribuírem no combate das arboviroses, nome dado a doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos. Também deverá ser feita a apresentação do programa Compromisso PMC e das ações da Prefeitura de Campinas no enfrentamento das arboviroses. Com a diretora da Vigilância e Saúde, doutora Andréa Von Zub, o coordenador da Defesa Civil, que compõe o Comitê de Arboviroses, que vão trazer dados de como é que está a epidemia, a situação epidemiológica da dengue na cidade de Campinas, quais são as regiões com maior potencial de risco hoje, para que a gente possa, orientando também as pessoas, ou você mora naquela região, cuidado. E aí, assim, a partir de cada servidor da casa, cada assessor, ser multiplicador da informação, conversar com a sua família, com seus vizinhos. E nessa corrente de informação a gente pode sim evitar que essa epidemia cause mais danos à população de Campinas. Olha só, e ontem ainda 7 projetos foram analisados pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Os que receberam voto favorável podem entrar na pauta de votação em plenário. A Constileg, Comissão de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador professor Alberto, analisou 6 projetos da pauta e um extra-pauta nesta quarta-feira. As propostas, que já tinham pareceres dos relatores, foram discutidas pelos vereadores Carmo Luiz, Nelson Osseri, Permínio Monteiro, que na ocasião substituiu Zé Carlos, que é membro titular, Cecílio Santos, Felipe Marquesi e Paulo Búfalo, suplente da titular do grupo, a vereadora Mariana Conte. Se além de ter 7 vereadores titulares, você tem os seus suplentes. Isso é muito importante, porque nós precisamos de quórum para votar, para ser democrático, né? Então nós precisamos de quórum. E quando um vereador, devido à sua enfermidade ou a um compromisso anteriormente estabelecido, não pode vir, ele aciona o seu suplente. E hoje, atipicamente também, nós tivemos a participação de 2 suplentes, 2 pessoas experientes, pessoas que têm muito a contribuir na comissão, que é o suplente da nobre vereadora Mariana Conte, que só não veio porque está enferma. A vereadora Mariana Conte é uma vereadora muito presente, participa de tudo, muito presente na nossa comissão e sempre com boas contribuições. Aliás, hoje, dos 6 projetos, 4 foram relatoria dela. Com votos favoráveis, 6 matérias seguem tramitando na Câmara e estão prontas para entrar na pauta de votação em plenário. Mas a que recebeu voto contrário será arquivada. É o projeto da vereadora Guida Calisto, que vedava o uso de construções e intervenções hostis nos espaços públicos de livre circulação em Campinas. Quando você rejeita um parecer, o projeto não irá para o plenário para ser apreciado. Existem outros instrumentos. A autora do projeto pode angariar as assinaturas necessárias e fazer o projeto a voltar. A princípio, o projeto não caminha. Os demais que receberam pareceres favoráveis, esses projetos virão para ser apreciados no nosso plenário. E importante também salientar que poderia os vereadores que entendessem que um projeto pode ser rejeitado, poderia ter pedido vista para uma análise, etc. Mas não foi o caso. Com o próximo encontro já agendado para o dia 10 de maio, o presidente considera positiva a dinâmica dos trabalhos da comissão. Nós sempre estamos trabalhando para facilitar a vida de todos. Nosso objetivo é termos uma sociedade fraterna, solidária. Então, nós temos também bom senso para entender que todos os projetos, todos os pareceres têm as suas bases, mas eu tenho que considerar um conjunto de situações. Olha só, quem mora no Village Campinas e precisa descartar determinados materiais não encontra o local adequado. Por isso, o vereador Paulo Haddad solicitou informações à prefeitura sobre um ecoponto no bairro.
O vereador Paulo Haddad solicitou informações sobre a possibilidade da construção de um ecoponto no bairro Village Campinas. Esse ecoponto se faz necessário para que a população tenha um local adequado para descarte, né, de materiais, de equipamentos que eles não mais utilizarão, enfim, também de resíduo de construção, aparelhos, enfim, tudo que venha de alguma forma agredir o meio ambiente, que possa ser descartado no ecoponto. Aqui é um dos pontos de acesso ao Village e quem precisa descartar algo no bairro tem que caminhar bastante. O ecoponto mais perto fica a aproximadamente 13 quilômetros de distância, em Barão Geraldo. Eu já havia feito uma indicação no dia 28 de fevereiro desse ano, solicitando a instalação do ecoponto na rua Antônio Morato. É um local que eu acabei vendo ou tendo um entendimento que as pessoas descartavam ali esses materiais e seria talvez um local adequado. Porque o local mais próximo é na Avenida Santa Isabel, lá em Barão Geraldo, né, quase saindo de Barão Geraldo. Então é um local bem próximo da comunidade ali do Village. Com certeza eles poderão, de uma forma mais tranquila, mais organizada, descartar, né, esses materiais ou esses utensílios, enfim, móveis que não mais possam ser utilizados numa região mais próxima, né, da sua moradia. No requerimento, o parlamentar questionou se existe a possibilidade da prefeitura indicar uma área para ser feito o ecoponto ou uma medida paliativa para o problema em questão, já que o descarte incorreto de materiais pode ser local de proliferação de animais peçonhentos. Por isso eu fiz esse requerimento ao prefeito, solicitando talvez um estudo para ver se realmente é viável. Se for o caso, que eles sugerissem um lugar mais adequado, né? Haja vista que eu havia sugerido essa na rua Antônio Morato, mas por notar que naquela região era descartado, né, muitos móveis, utensílios, enfim, coisas que não mais poderiam ser utilizadas. E essa destinação cabe à prefeitura. Eu acho que sim, isso vem favorecer, vem contribuir para a não agressão ao meio ambiente. Uma política, né, que realmente valoriza, né, o nosso ecossistema, valoriza o meio ambiente, enfim, traz uma qualidade de vida melhor também para a nossa população. Ele também garantiu que irá acompanhar de perto as medidas que serão tomadas. Nós estaremos muito atentos, o mandato do vereador Paulo Haddad já se colocou à disposição dos moradores. Na verdade, nós somos provocados por esses moradores que solicitaram, né, a instalação desse ecoponto. Nós fizemos ali, como eu disse para você, uma indicação e agora nós estamos pedindo um requerimento de informação, talvez para dar mais celeridade a esse processo de instalação dessa ferramenta, desse instrumento da administração pública, junto ao Departamento de Limpeza Urbana. Hora de Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã no feriadão, às 9h30 da noite, a Ponte Preta enfrenta o Criciúma aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E atenção, torcedores pontepretanos, hein? Porque este duelo é com os portões fechados. Então, torcida pontepretana vai ter que acompanhar de casa por conta de uma punição por causa de uma briga acontecida entre torcedores no ano passado. Bom, o técnico Hélio dos Anjos pediu demissão e com isso Felipe Moreira, filho do Marco Aurélio Moreira, ex-treinador que já comandou bastante a Ponte Preta, o Felipe, que estava no Sub-23, assume interinamente, já trabalha com toda a equipe e ele tem problemas, viu? Porque o zagueiro Fábio Sanches e os volantes Leonaldi e Ramon Carvalho seguem no departamento médico, então os problemas terão que ser resolvidos para a Ponte tentar conquistar a primeira vitória na Série B, já que vem derrota diante do Vitória lá em Salvador por 3-0. E claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida entre Ponte Preta e Criciúma. No dia seguinte, no sábado, às 6h15 da tarde, o Guarani enfrenta o Ceará fora de casa
Partida dificílima para o Bugre, hein? Ceará que vem empolgado, vitória no meio de semana pela Copa do Nordeste, e também o técnico Bruno Pivetti tem os seus problemas. Os atacantes Neilton e Bruno José estão sendo avaliados pelo departamento médico e são dúvidas. Por outro lado, o zagueiro Valber foi regularizado pelo clube e pode estrear neste sábado. E claro que na segunda-feira a gente também conta a história desta partida entre Ceará e Guarani. Olha, por falar em feriado, fim de semana, você que não vai viajar, vai ficar aqui em Campinas, preste atenção agora, porque nós temos muitas dicas de espetáculos, de shows, as estreias no cinema e tudo isso no nosso quadro na Agenda Cultural. E a gente começa a agenda cultural para o feriadão com as estreias no cinema. No Kinoplex, A Morte do Demônio, A Ascensão. Ellie vive com seus filhos Dani, Bridget e a caçula Cassie num pequeno apartamento em Los Angeles, Califórnia. Para sua surpresa, sua irmã Beth, que andava distante, foi visitá-los, mas o que poderia ser motivo de muitas recordações acaba se transformando num terrível pesadelo. Mãe? A mamãe tá com os vermes agora. A Sindicalista, a história real de Mary Kearney, uma representante sindical que denunciou acordos secretos e abalou a indústria nuclear francesa. Ils ne laisseront jamais faire, surtout pas une femme. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Vous trouvez pas que c'est assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité. Bu tem medo. Bu era um cara legal, educado e de boas maneiras. A relação com sua mãe controladora, no entanto, nunca foi das melhores. Decidido a visitá-la, ele sabe que precisará enfrentar seus fantasmas e medos mais sombrios. Do you want the truth now? Ninguém é de ninguém. Casados e com 2 filhos, Roberto, estrelado por Danton Mello, e Gabriela, por Carol Castro, vivem uma crise no relacionamento. Ele está desempregado e ela tem um bom emprego, que ajuda no sustento da casa, mas parece sugar muito de sua vida. O que está acontecendo com a gente? Por favor, vai embora. Já falei pro seu homem, agora eu falo pra você, larga meu marido! Você é minha amada. Eu não posso viver sem você. Ficar comigo, meu amor. Laura. Tá sentindo alguma coisa, doutor? Tá quente, né? Você quer conversar comigo? Eu vou ficar aqui com você pra sempre, meu amor. Eu vou matar esse cara! Será que eu fiz pra isso? Os 3 mosqueteiros d'Artagnan. O jovem impetuoso d'Artagnan chega a Paris disposto a encontrar aqueles que tentaram matá-lo. Em sua busca, ele acaba entrando em contato com um mundo dividido entre guerras religiosas e tentativas de invasão por parte da Inglaterra. Afastem-se! Afastem-se! Mosqueteiros estão fadados à morte.
e os levam onde morrem os homens. No Cinemark, não perca o Festival Filmelier, que acontece entre os dias 19 de abril até o dia 10 de maio no cinema. A programação é inédita, com grandes nomes do cinema mundial. Além do tempo, Lucas e Joana vivem entre os anos 70 e 80, perdidamente apaixonados e um mundo cheio de sonhos e ideais. Então, um acidente desastroso durante sua viagem de barco no Atlântico os separa. 35 anos depois, no fim de suas vidas, os dois se reencontram. Ons wat tijd moeten geven. We waren jong. Je hebt er 40 jaar lang niks mee gedaan. Waarom nu dan ineens wel? Ik geef mijn leven terug. Begrijp je, met alles wat ik heb. Alles wat ik kan. Er is geen andere manier. Een ode aan het leven. Barraco de Família. Depois de ser cancelada por causa de um vídeo vazado, uma funkeira famosa arma o maior barraco ao tentar voltar às suas origens. E precisa da ajuda da sua mãe para desenrolar sua carreira. Vamos que o som não pode parar. Agora que tô aqui é pra ficar. Só colar. Quem é de dentro fica, quem tá de fora pode entrar. A braba da família aqui é minha mãe, mano. Coisa que a gente entende de barraco de família. Mexeu com um, mexeu com geral. Logo cedo começa a gritaria. Aqui é barraco de família. Libera a sala, arrasta a mobília. Aqui é barraco de família. Chama o cunhado, a sogra e a filha. Aqui é barraco de família. Se quiser dar pitaco, entra na fila. Aqui é barraco de família. Vem aí, Barraco de Família. Blue Jean, Inglaterra, 1988. O governo conservador de Margaret Thatcher realiza uma campanha contra a população LGBT, obrigando Jean, a professora de educação física, a levar uma vida dupla. She reminded me a bit of you, you know. A deer in the headlights. I'm not a deer in the headlights, am I? Sometimes. I'm damaged. And in a way you're not. At least you don't have to be. I don't have to be, then why do you? Infiltrada, golpe de vingança. Uma boxeadora se infiltra em um pequeno esquema de tráfico humano em busca de sua irmã desaparecida. You think I remember their names? This is about survival. Go! You gotta be ready. Get out of here, girls! Go! I tell myself she's dead, but she keeps swimming on back to me. To remind me she's still out there. Where's my sister? Meu vizinho Adolf, um solitário e mal-humorado sobrevivente do Holocausto, se convence de que seu novo vizinho não é outro senão Adolf Hitler. Não sendo levado a sério, ele inicia uma investigação independente para provar sua afirmação. You are a good neighbor. Mr. Polsky, smile. Sem ursos. Duas histórias de amor paralelas, nas quais os parceiros são frustrados por obstáculos ocultos e inevitáveis. A força da superstição e a mecânica do poder. ما اینجا محلی هستیم نمیریم اونجا میترسیم بریم اونجا راه هم نیست خیش از تو Qan düşər, səni dəri soğanlar öldürərlər. Suzanım, kuradalı xirikim dəxin kim. Nazanim dəhatım niyə, kar şoğlum niyə, azadim niyə, lüxsanə idi. پس ارسا چی؟ بابا خیشی وجود نداره اینا به ما یاد دادن که خیش هست. Oi gente, eu sou Mônica Fradique e estou aqui para convidar todos vocês para o meu espetáculo Quase Normal. Únicas apresentações aí na cidade de vocês, em Campinas, 21 e 22. Tô esperando por vocês, hein? Quer saber como ter uma vida quase normal? Então vem pro teatro.
Tô te esperando. Sabe que é o meu medo de um ZT aparecer? Tipo assim, os caras veem o tamanho da minha cabeça e o ZT parar na frente e falar: "Do quanto tempo você tá aqui?" Tiago Ventura, sujeito homem. Em seu novo show, Tiago Ventura se aproxima mais uma vez da realidade do público, falando sobre os primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas de maneira descontraída. Jonathan Nemer, não sei namorar. Namoro para muitos um desejo, para outros um trauma. O Jonathan reuniu suas tragédias amorosas e a transformou em comédia. Não Sei Namorar é o seu novo show. Alô, Campinas! Tô chegando, eu sou Marcelo Marrom e vou pro Interiorano, dia 22 de abril, às 19 horas, com o show Testa Aí. É um show maluco, velho. Não tem roteiro, ninguém sabe como é que começa, nem como termina, tudo pode acontecer, inclusive o nada. Improviso total, mas tem sido tão divertido que eu convido vocês a aparecerem por lá e dar risada comigo, porque eu também me divirto muito nesse show. A gente se vê então. Tchau! Beijo do Preto! Olá galera, aqui quem fala é o Lucas Mateus, ator da CIA de Teatro Espelho da Arte, e tô aqui para deixar um convite especial para todos vocês. No próximo domingo, a partir das 19 horas, estaremos com um espetáculo lá no Teatro Castro Mendes. A Santa do Pau Oco, que é escrita por Roberto Gotts e dirigida por Luciano Fernandes. Uma comédia divertidíssima que vai divertir e agradar toda a família. Então venham nos assistir, venham nos prestigiar no próximo domingo, a partir das 19 horas da noite. A Companhia Manifesto de Vinhedo traz para Campinas um espetáculo de texto autoral com criação coletiva, que elucida algumas questões femininas atemporais em uma linguagem tocante. A apresentação será no dia 21 de abril, às 20 horas. Companhia La Mínima apresenta o espetáculo Reprise. O circo e a arte do palhaço do picadeiro conduzem o trabalho do La Mínima, que apresenta no dia 22 de abril, às 15 horas, um clássico do seu repertório, a peça Reprise. Na Sala dos Toninhos, na Estação Cultura de Campinas, a entrada é gratuita e é indicada para crianças a partir dos 5 anos. Oficina Acrobática. A Oficina Acrobática Pais e Filhos é direcionada para crianças acompanhadas de seus pais ou responsável, que tenham em comum o interesse pelas artes circenses. No domingo, dia 23, às 15 horas, no Teatro Castro Mendes, acontece o musical infantil Os Três Porquinhos. A história dos irmãos Prático, Cícero e Heitor. 3 porquinhos que aprontam todas para escapar das artimanhas do lobo mau. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Visconde e dia 23 de abril eu vou estar aí no Campinas Shopping junto com a Emília pro evento da Caça aos Livros. Vai funcionar assim, às 13 horas a gente começa as inscrições lá no Espaço Que Demais. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Às 14 horas vai ter uma super contação de histórias com a Baratimbum e a Tum Tum. Elas vão contar a história de Romeu e Julieta. E às 15 horas começa a Caça aos Livros. Espero todos vocês lá, vem! No sábado, dia 22, às 19h30, acontece a 27ª Semana da Comunidade Italiana de Campinas e traz a peça Mérica. O espetáculo é uma homenagem à imigração italiana no Brasil e retrata a emocionante trajetória de uma família de imigrantes italianos formada pelo casal Nino e Delfina e pelas filhas Giordana e Donatella, que em decorrência das dificuldades que sofriam na Itália, se viram obrigados a partir para a América. O evento é gratuito com doação de 1 quilo de alimento não perecível. A retirada dos ingressos será na bilheteria do teatro a partir das 18h30 no dia do evento. No domingo, dia 23, ao meio-dia, não perca a festa italiana na Praça Dom Agnello Rossi, em Joaquim Egídio. A Orquestra Comunitária da Unicamp, em parceria com a Orquestra de Flautas, fará o seu primeiro concerto de 2023, na próxima segunda-feira, dia 24, às 20 horas, no Espaço Cultural Casa do Lago.
No Sesc Amoreiras Campinas, Maiador. O espetáculo traz a imagem de momentos de refúgio da roça nordestina e de encontros em meio ao cotidiano. Funil, circo e música itinerante apresentam na sexta-feira, dia 21, às 15 horas, na área de convivência, espetáculos circenses, com muita música, acrobacias e interação com o público. Alô, amigos, aqui é a Rafaele Paiva, produtora cultural, e eu quero convidar vocês para o evento do Corpo ao Conto, primeiro encontro de contadores de histórias de Indaiatuba, que acontece até a próxima segunda-feira. A programação está recheada de contação de história, mediação de leitura, rodas de conversa, apresentações folclóricas e espetáculos espalhados por diversos lugares da cidade de Indaiatuba. E melhor? Tudo de graça. Todas as atividades são gratuitas. Então, para ficar por dentro, acesse o nosso perfil do Instagram. Anota aí, @Encontro de História Indaiá. Bem? E para fechar a agenda, vamos de programação musical. E ela começa com o show Bruno Sanches Trio, Viola da MPB. Ela mora no mar, ela brinca na areia. E o Samba de Dandara convida Jéssica Américo. A apresentação resgata versões de sambas e pagodes imortais na história do gênero e na trajetória das musicistas por espaços cativos do samba em São Paulo. E o grupo brasiliense de pop rock apresenta o show homônimo Remobília. Olha só, nós estamos no Abril Laranja, mês dedicado às campanhas que tem como foco combater a crueldade contra os animais. Nesta edição, nós vamos mostrar para você um pouco da luta da Associação Amigos dos Animais aqui de Campinas, atuante há mais de 30 anos na cidade. No nosso quadro É o Bicho. O quadro É o Bicho de hoje traz um assunto muito importante. É o Abril Laranja, mês da prevenção contra a crueldade animal. Essa iniciativa já faz parte do calendário de Campinas desde março de 2022, quando foi instituída por lei. Vamos conhecer agora o trabalho da Associação Amigos dos Animais de Campinas, que há 39 anos acolhe animais em situação de risco e maus tratos. Receber casos de abandono e maus tratos de animais já virou rotina na associação. É quase que diário esses problemas, mas tem alguns que realmente chamam mais atenção. Esse aqui, por exemplo, é o Ted, tá com a gente há quase 2 meses. Ele e o irmãozinho dele, que está rodando por aí, foram amarrados dentro de um saco e abandonados no terreno baldio. Tá? Ele tinha glaucoma nos 2 olhos, os olhos já estavam bem saltados, precisou passar por cirurgia, não teve como recuperar e precisou ser tirado os 2 olhos. Né? Ou seja, os animais entraram numa situação de problema de saúde e o dono, nesse caso é dono, não é nem tutor, né? Simplesmente abandonou. Tá? Isso é diário, a gente tem casos assim corriqueiramente, infelizmente. Hoje, na sede da Associação Amigos dos Animais de Campinas, são quase 2.500 animais resgatados. A grande maioria cães e gatos, cerca de 2.000, 2.100 desses são cães e gatos, mas temos também urubus que perderam a condição de voo, um por linha de cerol, outro por tiro, e aí eles perdem a condição de voo, são recolhidos aqui. Temos muitos coelhos, muitos pais compram um bichinho de estimação para dar para o filho, um coelho, sem saber qual é a dinâmica do animal, e aí depois se descobre que não consegue dar conta e abandona, tá? E aí chega para a gente. Você tem caprinos, você tem equinos, você tem bovinos aqui, todos abandonados em situações com problemas de saúde ou abandono total em função
de cuidados especiais que necessitam ter. O espaço acolhe, inclusive, cães cadeirantes, como Juquinha. Muitos deles, segundo o diretor, são abandonados porque simplesmente perderam a condição de andar. Não dá para a gente deixar um animal desse e tentar viver sozinho na rua. Aí a gente acaba acolhendo, cuidando, né, tratando e dando condição de vida, que é a nossa intenção, dar uma vida digna para esses animais. O Brasil possui quase 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus tratos, sob a tutela de organizações não governamentais e grupos de protetores. Desse total, 177.562 são cães e 7.398 são gatos. Os números são de um levantamento do Instituto Pet Brasil, realizado junto a 400 ONGs de todo o país que trabalham no acolhimento dos bichos. O relatório destaca ainda uma mudança no perfil encontrado nas ONGs. Atualmente, há uma proporção maior de animais que foram vítimas de maus tratos, perto de 60%, e os 40% restantes são resultados de abandonos. De acordo com Pellegrinelli, os casos mais comuns e que configuram maus tratos são a falta de cuidados de higiene e alimentação, além dos abandonos, e os pedidos de ajuda são frequentes. Infelizmente, a gente recebe inúmeros pedidos que a gente não consegue ajudar ou atender, mas a grande maioria ligada a maus tratos de uma maneira mais comum, falta de alimentação e falta de higiene. Agora, você tem os casos de violência, né? Violência contra o animal também é uma coisa corriqueira, a gente constantemente está recebendo denúncias, pedidos de ajuda para casos como esse. Infelizmente, a associação ela não tem autoridade para intervir nesses casos, porque somos uma ONG, uma associação de pessoas físicas, né? Nós não temos autoridade como a departamento de polícia, coisas da prefeitura, esse tipo de coisa. O que é considerado maus tratos? Abandonar, não oferecer assistência médica veterinária, não oferecer uma alimentação adequada e água à vontade, agressões físicas, manter o animal preso a correntes ou cordas, deixar o animal exposto ao sol por longos períodos de tempo, manter o animal em locais não arejados, sem ventilação ou entrada de luz, manter os pets em lugares anti-higiênicos, submeter o animal a tarefas exaustivas ou além de suas forças, e usar animais em espetáculos que possam submetê-los a pânico ou estresse. A associação está repleta desses casos, mas que, graças ao trabalho de um grupo expressivo de pessoas dedicadas, entre voluntários e funcionários, tiveram um desfecho diferente. Por exemplo, nós temos uma dupla mãe e filha, tá? Que vem uma vez por semana dar banho e tosar aqueles animais que necessitam esse tipo de cuidado. Tá? Animais que têm pelagem muito comprida, você precisa manter tosado, até por questão de higiene do animal. E elas vêm todo final de semana fazer isso. Nós temos outras duas voluntárias que vêm cuidar desse gatil aqui. Especificamente, elas fazem uma limpeza pesada aqui toda semana. O primeiro caso foi de uma cachorrinha encontrada na tubulação da Sanasa, no Campina Grande. As pessoas do bairro resgataram o animal. Ela tem apenas 4 anos, mas está com a visão limitada. No segundo caso, logo na saída para Indaiatuba, um cachorro que havia sido atropelado foi encontrado em uma empresa lá perto. Foram os funcionários da firma que o resgataram e o levaram ao veterinário, com fratura e bicheira. Por conta disso, o cão, de 1 ano, precisou ter um dos olhos extraído. E no terceiro caso, um cão de grande porte foi resgatado pela Associação dos Animais. Ele chegou a perder a orelha, fato que até lhe rendeu o nome, mas hoje recuperado, vive solto e feliz no espaço da entidade. E por isso a importância do Abril Laranja, iniciativa criada em 2006
pela ASPCA, sigla que traduzida significa Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, e tem como objetivo prevenir e conscientizar a população sobre o combate à crueldade animal. A escolha pelo mês de abril é porque a ASPCA foi fundada nesse período. A lei que instituiu o Abril Laranja no calendário da cidade foi sancionada no dia 31 de março de 2022. A proposta é sensibilizar a população sobre a importância da prevenção ao abandono, maus tratos e crueldade contra os animais. É uma forma de você chamar a atenção da sociedade para aquele problema que existe, né? Se você conseguir, nesse período de um mês, tocar parte das pessoas que ouvem e conscientizar parte das pessoas, já é um grande ganho. No próximo ano a gente vai ganhar mais alguns, né? Mas é uma, vamos dizer assim, uma atividade que deveria ser diária, né? E não um mês por ano. Infelizmente, não há recursos para isso. A mídia deveria ser constante em relação a esse assunto, mas não há recursos suficientes para se manter campanhas como essa de forma permanente. Então você foca num determinado mês, chama a atenção de todo mundo e você ganha aí alguns participantes, algumas pessoas que passam a realmente, se conscientizam e passam a atuar proativamente em relação ao assunto, né? Neste Abril Laranja, as ações da associação são intensificadas no meio digital. Hoje, até por questão de recursos, a gente não consegue fazer eventos específicos, né? Porque demanda recursos que a gente prioriza para alimentação e cuidados. Então a gente trabalha muito no digital, tá? Então a nossa mídia social, de uma forma geral, as redes Instagram, Facebook, site, tudo isso a gente foca nesse trabalho. Para a gente é uma coisa meio que já rotineira, tá? Mas em relação ao Abril Laranja, a gente usa a campanha Abril Laranja também para dar um maior enfoque à necessidade da preocupação da sociedade em relação aos animais. E mesmo com todas as iniciativas e divulgações, o diretor da associação acredita que a sociedade precisa avançar na discussão do tema. De fato, há uma conscientização da sociedade, mas ela é lenta, tá? E aí você entra com a questão de situações econômico-financeiras, a sociedade e tudo mais. Então o país entra numa crise, você tem um aumento de abandono, tá? Você tem um aumento de maus tratos, as pessoas ficam mais irritadiças, mais nervosas, preocupadas e acabam descontando no animal. E ele ainda reforçou sobre a necessidade da consciência na hora da adoção. Muitas pessoas adotam por impulso, acham bonitinho, é engraçadinho, o filho quer e acaba adotando por impulso. Na realidade, quando você vai adotar um animal, você está adotando uma vida, né? E você passa a ser responsável por ela, né? Você vai viajar, onde fica esse animal, você perde o emprego, como é que fica esse animal, ele fica doente, você vai ter recurso para cuidar. Tudo isso tem que ser visto antes de se adotar, né? No nosso processo de adoção, a gente realmente foca muito nisso, e isso deveria ser uma coisa natural nas pessoas ao pensar em adotar, mas infelizmente a gente, quando faz as entrevistas com interessados em adoção, a gente percebe que essas coisas nem passaram pela cabeça deles ainda. Então, primeiro, tem muito animal muito bonito, muito carinhoso, muito amoroso, à disposição, abandonado por aí para ser adotado. Mas você precisa pensar efetivamente no que isso vai te trazer de consequência no seu dia a dia, tá? É uma vida. Alguns canais para denunciar casos de maus tratos são 190 da Polícia Militar, tem o site do Ministério Público Federal, Disque Denúncia pelo 0800 600 6428. IBAMA Linha Verde no número 0800 61
8080 ou pelo e-mail linhaverde.sede@ibama.gov.br e ainda nas delegacias de polícia regionais ou na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal de São Paulo. E para quem vai ficar aqui em Campinas e quer sol, tempo aberto, a notícia é boa, viu? Porque não tem previsão de chuva, então é céu azul, poucas nuvens e a temperatura ela vai subindo, viu? Porque hoje está friozinho, a máxima não passa dos 22 graus nesta quinta-feira, mas no feriado, amanhã na sexta-feira, vamos às temperaturas já então? Olha só, tem mínima de 13 graus e máxima de 25 graus. No fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, mínima de 14 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus, com sol e poucas nuvens, tanto no feriado quanto no fim de semana. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na programação da TV Câmara Campinas. Ótimo feriado, ótimo fim de semana e o Câmara Notícia retorna na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.